E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma correção da banca FGV. Uma questão que diz o seguinte: das opções a seguir, assinale aquela que apresenta sujeito expresso na oração. E sujeito expresso, ele quer me dizer um sujeito muito bem delimitado na oração, que está ali presente, não de forma oculta, tá bom? Essa questão, ela é um pouco mais complicada e ela exige alguns conhecimentos que nós iremos abordar agora. Primeiro, verbos sem sujeito. Eu tenho o verbo haver no sentido de existir, acontecer. A gente vai usar isso nessa questão. O verbo fazer e estar indicando o clima ou tempo. O verbo ser indicando o tempo. E fenômenos da natureza, que nós também iremos usar nessa questão. Outra coisa, sujeito indeterminado. Quando que eu vou ter um sujeito indeterminado? Eu tenho duas formas. A primeira é um verbo na terceira pessoa do plural. Exemplo: falaram bem de você. Eu sei que alguém falou bem de você, então eu tenho um sujeito, só que eu não consigo dizer quem é. Por isso é um sujeito indeterminado. Tá bom? E a segunda forma é o se, como índice de indeterminação do sujeito. Olha só o se aqui. Precisa-se de empregadas. Eu sei que alguém está precisando de empregada, só que eu não sei quem é. Por isso aqui eu tenho um sujeito indeterminado. A outra coisa é a voz passiva do verbo. Voz passiva quer dizer que o meu sujeito sofre a ação do verbo. E aí ela pode se dar de duas formas, na voz passiva analítica ou sintética. Na analítica eu vou ter um verbo auxiliar somado a um verbo principal no particípio, ó, lavada. A casa foi lavada. O que foi lavada? A casa. A casa é o meu sujeito. Sujeito. Só que eu também posso ter na voz sintética, que eu vou ter um se também, só que aqui não é um índice de indeterminação do sujeito. Aqui ele é uma partícula apassivadora. Então eu tenho sujeito. Lavou-se a casa. O que foi lavado? A casa. A casa é o meu sujeito. A casa foi lavada e lavou-se a casa é a mesma oração, só que escrita de forma diferente. Então, se aqui eu tenho um sujeito que é a casa, aqui a casa também é o meu sujeito, logicamente. Aí que entra a questão que muitas bancas gostam de cobrar e que foi cobrada nessa questão, que é o seguinte: a diferença de um se, né, a partícula se. Melhor. A partícula se como índice de indeterminação do sujeito ou com partícula passivadora. Porque com partícula passivadora eu tenho um sujeito determinado. Já como índice de indeterminação do sujeito, logicamente, sujeito indeterminado. E aí eu vou olhar o quê? A transitividade do verbo. Então, olha só. Em um verbo intransitivo, verbo de ligação, verbo transitivo indireto ou um verbo transitivo direto com objeto direto preposicionado, eu vou ter um índice de indeterminação do sujeito. Quando eu tiver um verbo transitivo direto ou bitransitivo, direto e indireto, eu tenho a partícula apassivadora, então eu tenho um sujeito determinado. Até aí, ok? Eu prefiro decorar assim, ó. Porque aqui são 4, né? Aqui, na partícula passivadora, são apenas 2 tipos de verbo. Então, eu decoro que sempre que eu tiver um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo, eu vou ter uma partícula apassivadora. Lembrando que esse verbo transitivo direto não pode ter objeto direto preposicionado, certo? E o resto, eu lembro que se enquadra na parte da partícula do se como índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, eu tenho um sujeito indeterminado. Bom, vamos lá. Com isso, vamos para as questões. Letra A. Não havia remédio se não corresponder a brindes tão obrigativos. E aí, pessoal, o verbo haver, no sentido de existir ou acontecer, ele não tem sujeito. A gente já viu isso. Então, não havia remédio é o mesmo que não existia remédio. Logo aqui, na letra A, eu não tenho sujeito. Letra B. Encontrando Leopoldo, disseram 2 palavras sobre ela. Disseram, aqui eu tenho um verbo
Está na terceira pessoa do plural, uma das formas que caracteriza um sujeito indeterminado. Eu consigo dizer quem disse duas palavras sobre ela? Não consigo. Eu sei que alguém disse, mas não consigo dizer quem é. Então aqui eu tenho um sujeito indeterminado. Não pode ser a letra B também. Letra C. Estabeleceu-se um cordão sanitário entre a velhice e a mocidade. Bom, aqui eu tenho a partícula se. E agora? Aqui eu tenho sujeito determinado ou não. Para ter sujeito determinado, esse se tem que ser uma partícula apassivadora, certo? E aí, ó, na tabelinha a gente sabe que partícula apassivadora tem que ter um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo. Estabeleceu. Quem estabelece? Estabelece algo. É um verbo transitivo direto. Estabeleceu o quê? Um cordão sanitário. Não tem preposição no meu objeto. Então, tudo dentro dos conformes. Então, aqui eu tenho sujeito. O que se estabeleceu? Um cordão sanitário entre a velhice e a mocidade. Tudo isso daqui é o meu sujeito. Certo? Então, a letra C tem sujeito muito bem delimitado. Então, ela faz sentido como gabarito. Letra D. Certamente não se chegará sempre cedo demais onde se corre algum risco. Aqui eu tenho dois verbos. Se chegará ou se corre. Só se eu falo o seguinte: Pedro chegou, a frase tem sentido? Tem. Pedro correu, a frase tem sentido? Tem. Então, tanto o verbo correr como o verbo chegar são verbos intransitivos. E quando eu tenho um verbo intransitivo, olha só, eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, eu tenho um sujeito indeterminado. Logo, aqui, na letra D, se chegará e se corre, eu tenho um sujeito indeterminado. Logo, não cabe para a questão. E letra E, ao terceiro dia amanheceu. Amanhecer é um fenômeno da natureza, ou seja, não tem sujeito também. Logo, a única que faz sentido aqui é a letra C. Certo, pessoal? Tchau, tchau, bons estudos.